filé de cordeiro, lombo de bacalhau, pra harmonizar com aquele vinho especial. My Mousse Cake, surpreenda o paladar. Delicie-se no My Mousse Cake. Café da manhã, almoço, happy hour ou jantar. My Mousse Cake, Rotatória Itatiaia. Se a sua boiada tá assim, como o crédito rural do Banco do Brasil, você vai no app, simula, contrata e deixa ela assim. E mais, se a sua colheita anda assim, é só procurar um gerente do Banco do Brasil e deixar ela assim. Para investir, para produzir, para crescer, visite o estande do Banco do Brasil na AgriShow, de 29 de abril a 3 de maio e faça bons negócios. Banco do Brasil, mais que digital. Estas pessoas não se conhecem, mas suas histórias estão conectadas. Eu não achei que sairia vivo para contar a minha história. Os profissionais têm dentro deles a verdadeira essência do ser humano. Na verdade, esse hospital me deu vida de novo. Oi gente, Murilo Badeça falando e a dica agora é de saúde. Começou no dia 10 de abril a campanha de vacinação contra a gripe e em Ribeirão Preto as vacinas já estão disponíveis em diversos postos de saúde. Lá no nosso site nós explicamos certinho como funciona esse processo, que foi dividido em 2 etapas. Gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e mulheres que tiveram filhos até 45 dias já podem procurar pela imunização. Todas as salas foram listadas lá no portal da Tati. É só conferir, não pode deixar essa passar, que é muito importante. Valeu, até mais. O Grupo Tati de Comunicação inova e apresenta um novo conceito em comunicação: jornalismo multiplataforma. A TV Tati, Tati FM e Rádio 79 se unem e formam a maior cadeia de transmissão do interior, com programação 100% local. Tudo isso com transmissão simultânea pelo site e pelas redes sociais. Jornalismo multiplataforma. TV Tati, canais 22 e 522 da NET. Tati FM 91,3. E Rádio 79, AM 590. Ninguém sabe prever o instante seguinte. Por isso, a qualquer momento, você ou um membro de sua família pode precisar de transfusão sanguínea. Sabemos das dificuldades dos hemocentros. Dessa maneira, espontaneamente, você pode fazer a sua parte. Doe sangue. Tenha certeza, é um ato de nobreza. Uma das infrações que se tornaram comuns é a falta de respeito pelas vagas reservadas aos deficientes físicos no trânsito da cidade. Para um motorista consciente, aquele espaço é especial. Ele não burla a lei e tem consideração com o ser humano. Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. ZYD 988, classe especial 91,3 pela Tati FM. E ZYK 643, rádio 79 AM, onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Tarde inteligente. Agora, na Tarde Inteligente do Grupo Tati de Comunicação, Sérgio Degrande e Cris Carollo trazem as notícias e os fatos mais relevantes do momento, com um ponto de vista totalmente diferenciado. Agora em pauta, na Tati FM e TV Tati. Muito boa tarde, 14 horas mais 34 minutos. Estamos começando o nosso Agora em Pauta desta terça-feira. Hoje muito importante para você que está em casa,
para você que está acompanhando toda essa discussão no Congresso. Hoje nós temos um papo interessante, nós vamos falar de Previdência. Opa, você vai dizer para mim, mas todo mundo fala de Previdência, mas nós vamos trazer aqui um pessoal que tem um modelo de Previdência que está sendo colocado no Brasil. Nós estamos com o pessoal do Chile. Então, preste bem atenção para ver que se isso funciona lá, funcionou, o que pode funcionar. Enfim, o assunto é para lá de importante. E comigo para fazer esse programa, ela, sempre ela, magnificamente ela, Cris Carollo, boa tarde. Boa tarde, Degrande, boa tarde para você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo. E o assunto hoje realmente é importantíssimo. A gente vai dar uma desmistificada no assunto Previdência, porque o que tem acontecido são viés que acontece do lado da direita e do lado da esquerda. Aquele que é da esquerda é totalmente contra, ninguém diz por que é contra, o da direita diz que é a favor, mas também não explica direito por que é a favor. Então hoje a gente vai falar aqui, sem viés político, o que é a reforma da Previdência, a importância dela, se ela deve acontecer ou não e de que forma ela deve acontecer, inclusive baseado no que, conforme o Degrande falou, no modelo do Chile. Antes disso... Nós temos aqui todos os nossos convidados, aqui os convidados. Né, que estão já aqui com a gente, da USP, do pessoal do Chile. Hoje nós estamos internacionais aqui, né? Estamos internacionais. Hoje o nosso programa é internacional. Daqui a pouco eles vão conversar com a gente. Bom, antes eu queria lembrar você que pode entrar em contato conosco pela live do Facebook. Entre lá, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta. Não deixe de fazer pergunta, é muito importante para você o que nós vamos comentar hoje. Então, faça lá a sua perguntinha, dê sua bronca também, não tem problema nenhum. Pode fazê-lo pelo WhatsApp. O WhatsApp que é o mais famoso do Brasil aqui em Ribeirão Preto, que é o 99211-2125. 99211-2125. Você entra na live, deixa lá o seu recado sem problema nenhum. E a gente tem um prazer imenso de colocar aqui no ar. Lembrando que no finalzinho do programa nós temos um sorteio de um par de convites do Cinemark. Você está com vontade de ir ao cinema? Olha que bacana, de graça, totalmente gratuito, sem problema nenhum. Nós temos um par de convites para você. Basta que você coloque lá na live ou coloque no WhatsApp, eu quero ir ao cinema. Se colocar no WhatsApp, por favor, coloque o seu nome completo, porque normalmente só vem um nomezinho bem curto, né? Ou um número de telefone. A gente precisa saber quem é você para concorrer, porque nós temos uma inteligência artificial aqui. Nós trouxemos uma máquina que veio diretamente de Dallas, lá no Texas, que é a Luquinha primeira, né? A Luquinha primeira, que é uma máquina extraordinária. Testada em Las Vegas, inclusive. Você não sabe, o homem veio de Dallas, né? Aliás, se um dia você quiser ir para Dallas, você só falar que ele tem uma casa lá. É mesmo? Opa, ele pode comportar todo mundo lá em Dallas. Escondendo ouro aí, hein? Beleza. Gente, vamos dar uma olhadinha primeiro nos jornais, o que foi notícia nos principais jornais do Brasil nesta manhã de terça-feira. Começamos lá com a Folha de São Paulo, que diz: governo aceita mudar texto para votar a Previdência hoje. Ah lá. Está todo mundo num desespero para votar essa Previdência, que, pelo amor de Deus, o governo faz qualquer coisinha, qualquer coisa. Para precisar votar é com o governo mesmo, né? Não tem nada, absolutamente nada. E agora... Parece que eles cederam às exigências do Centrão. Vai ter muito mais exigência aí que eles vão ter que ceder ao longo da história. Isso não é fácil. Abrir mão de privilégio não é brincadeira. Abrir mão de prerrogativas não é também brincadeira. Abrir mão de conquistas também não é brincadeira. Então tudo isso vai ser somado. Não adianta querer achar que nós não teremos briga. As brigas aconteceram no mundo inteiro, mas no mundo inteiro. Aqui não vai ser diferente, pode ter certeza. Ainda mais num país que o que não falta é privilégio. Exatamente. Né? Então, obviamente, nós vamos ter muita, mas muita briga boa. E olhe lá, olha a notícia que a Folha traz na primeira página. Bolsonaro faz crítica a Olavo após a reação de ala militar. Gente, já estão começando a bater no astrólogo importante deste país, né? Então, mas é que também se você pensa que é lembra do Omar Cardoso? Sim. Não, tem o Olavo de Carvalho, também é um grande astrólogo.
E eles então já começaram a Ele bater boca. começou a hein? achar que ele pode falar o que ele quiser, né? Ele gravou um vídeo que tiraram rapidamente da internet, mas uma vez na internet, meu caro, Não queria tem te dar jeito. uma notícia. Já foi, Dificilmente. filho. Já foi. E aí, tira da internet, é igual a notícia, igual a matéria da Cruzoé. Tirou da Cruzoé, mas tá todo mundo... Não, mas agora voltou para replicando, né? Ah, voltou. Eu já Então, falei, essa história, nós não vamos adianta. mudar o nome do Brasil. O Brasil vai ser batizado, Marquinhos, com outro nome. No lugar de ser Brasil, vai chamar Coro de Cuíca. Tá? Aquele vai e vem, você Eu põe... escrevo isso todo dia no meu Facebook. Entendeu? É a É história- Coro de Cuíca. Porque uma hora fala uma coisa, depois governo. desfala. Eu fico imaginando vocês, advogados, essa insegurança jurídica que paira por este país. É uma loucura. O cara fala uma coisa hoje, amanhã. De manhã já tem uma notícia, à tarde já tem outra. Nós vamos mudar o nome. Vamos mudar o nome. Não é pau-brasil, é Cuíca. Cuíca. Vamos botar o corinho ali. Vamos mais, ô Marquinhos, vamos ver o que o Estadão traz? Governo atende o Centrão e espera que CCJ vote reforma. O meu ex-aluno, que é o presidente da CCJ, o Francisquini, Sim. ele vai ficar magrinho, viu, Cris? Ele vai ficar magrinho, embora ele tenha gasto 100 mil reais só de comida. Saiu uma denúncia contra ele. Mas 100 mil reais de comida para ele é pouco, viu? Mas assim, não tem em que problema, período? não. Agora, enquanto deputado. Durante 4 anos? É, deputado. Não, quando ele estava lá no Paraná, né? Que ele era deputado estadual lá. Sim. Então agora, 100 mil reais. É pouco. Para ele é pouco, né? Para ele é pouco. Então, justifica. Vamos mais um pouquinho, vamos dar uma olhada no que tem aí, ó. Frete atrelado a diesel faz caminhoneiro descartar a greve. Gente, que é ser refém de alguma coisa, meu? Brincadeira, hein? É que assim, o conserto dessa greve ia ficar bem mais caro, né? O que a gente perdeu no ano passado não dá para correr o risco de acontecer esse ano de novo. E era tudo que eles queriam, né? Subiu o diesel 10%, aumenta o frete 10%. O que eles querem é uma correção da tabela de acordo com o preço do diesel. Na minha opinião, modesta aqui de quem não entende muito bem do assunto, acho justo. Né? Sobe o diesel, Justo é. sobe o frete, ou não? Injusto é ter feito só a opção pelo modal do transporte rodoviário e não pelo ferroviário, pelo portuário. Claro, mas aí agora como é que a aguenta, gente né? faz isso? A gente está com problema Que no pena. setor aéreo. Justamente quando o papai já está aposentado. Então. Papai era caminhoneiro. Oh, meu Deus do céu. Vamos dar uma olhadinha no Globo? Vamos ver o que é que o Globo traz aí pra gente? Vamos ver quais foram as notícias do Globo por votos. Governo cede, mas mantém a meta da reforma. Não vai ter outro assunto, gente. Esse assunto é bom demais para hoje, né? Vamos dar mais uma olhadinha. Os jornais parece que tiveram a mesma, um copiou do outro, né? Não tem nada de diferente. Vamos dar uma igualzinho. olhada. Tribuna não tem hoje, né? Tem hoje? Tem a tribuna? Tem tribuna, porque a tribuna normalmente repete. Servidores entram no 14º dia de greve. Muito bem. Compensação, né? Aqui não tem acordo, né? Não Seu tem prefeito acordo. não está querendo fazer muito acordo, Mas não. o seu prefeito, o bicho pegando fogo em Seu Ribeirão prefeito Preto. foi onde? Ele estava fazendo noite de autógrafos em São Paulo, no livro de Papi. Ele estava lá autografando o livro do papai, né? E a coisa pegando fogo em Ribeirão Preto. Mas pra que Ribeirão, meu Deus? Ribeirão, né? Não tem importância não. O senhor vai continuar na prefeitura, porque o saquinho de bondade vai começar a abrir. A partir desse mês começam a aparecer as bondades. Começa. E o senhor, com certeza, vai ser reeleito. Porque não tem nem candidato Até contra porque o senhor. não A tem, coisa né? tá feia, né? Vai colocar quem? Meu Deus do céu. Vamos dar mais uma olhadinha agora no nosso site, no nosso portal. Aliás, eu convido vocês a lerem sempre o nosso portal. Ele é de graça, absolutamente de graça, rapidíssimo. Não tem notícia falsa, a gente tem esse compromisso de colocar as notícias verdadeiras. E o que é mais interessante, são notícias de Ribeirão Preto, nada de Campinas e Companhia Limitada. Aqui é Ribeirão Preto, você entra lá, não paga nada por entrar, inclusive tem um link direto nos nossos programas. Esse portal está simplesmente sensacional, tá? Então entre e participe. Aí tem as notícias de hoje. Polícia Civil identifica suspeito de matar a frentista. Já prenderam uma companheira dele, né? Para ver onde é que está o cara.
Cratera termina de engolir calçada na Avenida Norte de Ribeirão Preto. Não, gente, pelo amor de Deus. Esse não é mais cratera. As pessoas são muito maldosas nessa cidade. Né? Isso é o início das obras do metrô em Ribeirão Preto. Nós estamos começando a ter o metrô Ribeirão Pretano, né? Não é nem cratera mais. E a primeira fase da campanha contra a gripe vacina mais de 6 mil pessoas em Ribeirão Preto. Beleza? Beleza. Então assim vão as notícias e a gente está no ar aqui para bater um papo sobre Previdência. Vamos lá, Cris. Muito bem. Doutor Jair Cardoso está aqui do meu lado direito, à minha frente, Rodrigo Pessoa, e aqui à minha esquerda, doutor Raul Alard. Perfeito. Perfeito. O Rodrigo e o Raul vivem no Chile. Rodrigo é brasileiro e foi expatriado ou não? Não. Na verdade, fui assim, um programa de doutorado no Chile, mas terminei ficando. Já faz 7 anos que estou lá. Muito bom. E doutor Como você Jair... escolheu um lugar bom para morar, hein? Né? Será? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Será que não? Doutor Jair, essa empreitada de trazê-los para o Brasil para falar do assunto é sua. Sim, a USP, em nome da USP, logicamente, nós trazemos diversos professores que possam contribuir para a cultura da discussão do momento. O professor Rodrigo e o professor Alad já é da casa, já é a terceira vez que vem para o Brasil, né? E trazer discussões como essas, palpitantes, porque infelizmente essa discussão está gravitando somente em esfera alta, né? E sem a base ser ouvida. Então é importante trazer a discussão na base e pessoas que estão vivendo na pele realmente uma realidade que estão querendo colocar o Brasil. Por isso é importante trazer essa discussão, né? Para todos. Para todos. Doutor Rodrigo, acho que o que mais chama atenção sobre a questão da Previdência no Chile é que, pelo que eu andei lendo e pesquisando, ela é considerada a 8ª melhor Previdência do mundo. E assim mesmo existe um alto índice de suicídio entre os idosos. E aí o que alguns especialistas dizem é que, apesar de ser, na parte técnica, uma boa previdência, na parte humana ela é uma previdência ruim. Como isso é possível? Como é que uma coisa que é considerada tecnicamente boa acaba gerando uma reação tão negativa entre a população daquele país? Certo. Primeiramente, deixa só eu fazer aqui consertar uma situação. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da Tati FM. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar explicar essa situação. O problema é a forma como estavam analisando esse indicador. Tá. O indicador que coloca a Previdência do Chile como uma das 8ª melhores do mundo só está avaliando a sustentabilidade econômica e financeira do sistema. Sim. Então, é claro que um sistema que é financiado só pelos próprios trabalhadores e que eles vão colher só aquilo que eles plantaram durante toda a sua vida de trabalho, não pode dar errado porque não está carregando nenhum tipo de problema para o Estado. Quer dizer, é bom para o governo. É muito bom para o Estado, um modelo de Estado subsidiário que está implementado lá, ou seja, é um Estado que permite que o particular ele possa resolver os seus próprios problemas e que não precisa ir buscar no Estado nenhum tipo de prestação social. Porque ele tem capacidade, assim é a suposição, de poder resolver e solucionar todos os seus problemas de ordem social sozinho. Ok. Então, nesse caso, se o sistema funciona à base de cotizações só do trabalhador e ele só vai poder usufruir daquilo que ele conseguiu arrecadar durante a sua vida... Que é o que a gente está chamando aqui de capitalização. Capitalização individual. Exatamente. São 3 formas de custear a previdência que a gente conhece hoje em dia. A capitalização individual, a repartição, né, que seria o modelo brasileiro, onde existe essa solidariedade intergeração, a geração que está trabalhando está sustentando a geração que está aposentada ou que está com outros benefícios da Previdência, e uma sorte de capitalização parcial coletiva, que seria um fundo comum e que se vai utilizando à medida que existe a necessidade, e o que sobra a gente vai investindo para poder cobrir os déficits que podem aparecer no futuro em matéria de crise. Certo. Pelo que eu li, são 3 os pilares que deveriam ser analisados, é isso? Não só a sustentabilidade, mas tem outros critérios que devem ser analisados
para entender que aquele sistema de previdência é eficiente num país, não só para o Estado, mas para aquele que está dependendo do sistema para se aposentar. No nosso caso, por exemplo, a gente vive um sistema onde é um fundo comum, né? Todo mundo contribui e conforme a pessoa vai se aposentando, ela vai usando o dinheiro, que na verdade não é mais o que ela pagou, mas é o que as pessoas estão pagando agora. Exato. Né? Acaba sendo, assim, isso funciona quando foi implantado lá atrás, funcionava porque as pessoas tinham uma expectativa de vida menor, o número de contribuintes era maior do que o número de pessoas que estavam se aposentando e elas morriam muito rápido, então o tempo que elas usufruíam daquele caixa comum era menor. A gente vive hoje uma realidade bem diferente do que na ocasião em que esse sistema foi implantado. Você concorda que deva haver uma reforma? Você acha que é necessária essa reforma? Certo. Cris, olha só completando a informação anterior, realmente o que a gente não pode esquecer em qualquer discussão de previdência é que a gente está falando de um direito humano. Sim. Certo. Então, não podemos esquecer essa perspectiva e tratar só a previdência desde o ponto de vista econômico. Porque desde o ponto de vista econômico a gente tem um monte de solução. Mas o que a gente vai estar transformando o sistema no futuro é um sistema que não vai cobrir a expectativa de direito. Então a gente não pode esquecer que dessa perspectiva, toda forma de previdência ela tem que compreender o esforço da nação em geral e tem que ser pensado desde uma materialização da dignidade humana. Sim, concordo. Certo? Então, claro, frente aos problemas de inversão da pirâmide etária, do aumento da expectativa de sobrevida, o discurso principal é o colapso do sistema em matéria financeira. Mas jamais a gente está presenciando o discurso desde o ponto de vista dos direitos aliado com o discurso financeiro. Perfeito. É necessário ser responsável, sim, porque a gente não pode estar imaginando um sistema previdenciário utópico, prometendo tudo que a gente não pode cumprir, certo? E descuidando essa parte financeira, porque os frutos também vão ser colhidos amanhã. Não existe direito sem custo. É verdade. Certo? Mas a gente não pode centrar o discurso só dessa perspectiva e esquecer do que a gente está tratando efetivamente, ou seja, é um direito humano e dentro da nossa perspectiva interna é um direito fundamental das pessoas, consagrado no nosso pacto democrático que é a Constituição de 88. Então, a discussão tem que partir daí e aliada, conectada a uma discussão também financeira. O doutor Raul e o doutor Rodrigo, o negócio é o seguinte: já passou por esse programa aqui um monte de gente falando sobre previdência. E uma das coisas que eles sempre falaram é que a previdência não é um tributo de fim de vida. Ou seja, as pessoas não devem imaginar que elas devam se sustentar disso. Então isso seria, na verdade, uma forma de ajudar essas pessoas a sobreviverem com dignidade, mas não fazer disso uma carreira. Tá, isso é muito bonito nessa prática de economistas que passaram por aqui. Foram todos economistas ligados à área da economia. Mas a gente precisa entender, por exemplo, que num país pobre como o nosso, o sujeito que trabalha a vida inteira vai encontrar lá no direito dele de aposentadoria a sustentação da vida dele. Exato. Esse é um problema. Outro problema são as disfunções que a gente encontra nesse país. Nós temos um juiz de direito, com todo o respeito, que termina a carreira dele com um salário de R$33 mil, e um sujeito que termina a carreira dele como eletricista, e cá entre nós, eu não estou comparando a valência ou não disso, mas uma realidade que ele termina com 1.800. Viver com R$33 mil no Brasil é uma coisa, viver com 1.800 é outra completamente diferente, ou viver com 1.200, ou viver com 1.000. Então, como é que se acerta isso? Como é que se acerta esse ponteiro? Ou não se acerta esse ponteiro? Ou realmente a aposentadoria não é para isso? Olha, eu não estou de acordo que a aposentadoria não deveria ser o sustento, certo? Porque frente à contingência, que são um conceito objeto de proteção da Previdência Social, sempre que aconteça algum evento futuro incerto, previsível ou imprevisível, que gere essa queda no orçamento, que a pessoa não possa se manter por ela mesma, vai chegar essa previdência que é social
por isso é previdência social, ou seja, um esforço de toda a sociedade para poder fazer frente a essa contingência e que a pessoa não fique à própria sorte, botada na rua, sem nenhum tipo de expectativa futura, certo? Então, claro, a gente tem que verificar de que forma a gente vai substituir a renda anterior dentro de um sistema previdenciário para que isso possa ser o máximo compatível com o nível de vida e um nível mínimo de dignidade que essa pessoa tem que desfrutar frente a uma contingência em qualquer situação. Porque ela passou a vida contribuindo para isso. Exato, exato. E não só ela, porque a gente não pode centrar a discussão do financiamento da Previdência só no trabalhador. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, existem várias fontes de custeio. É uma coisa que no Chile não existe. E a gente termina jogando um pouco de porcentagem nisso. O trabalhador no Chile está contribuindo 10% do seu salário para a sua própria previdência. Para vocês terem uma ideia, a média de um sistema decente é 29%. Tá. Quem está colocando os outros 19%? Ninguém. Então, claro que a gente vai ter taxas de reposição que representa o que ele está recebendo em comparação com o que ele recebia quando estava trabalhando, no Chile, de 30%. Então, para a gente fazer uma conta quadrada, se o trabalhador no Chile ele ganha R$1.000, ele vai se aposentar com 300, porque a taxa de reposição é de 30%. Então, aí já está o primeiro problema. O segundo problema desse sistema, para mim, gerou uma preocupação muito grande quando eu vi a tentativa de colocar a capitalização individual como uma alternativa viável no Brasil. Porque uma coisa é a gente ler alguns livros, ler algumas notícias, e a outra é a gente estar lá dentro e estar vendo o que está acontecendo. E a gente está vendo movimentos sociais centrados em querer reverter isso que foi implementado de uma forma bastante forçosa desde 1980. Certo? Então, quando a gente vê os movimentos sociais centrados nisso, a gente está vendo que o sistema não funciona, não está funcionando. Faz pouco tempo, aqui em São Paulo, teve a audiência pública que foi promovida pela OAB São Paulo, e o presidente da Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, o Guilherme Feliciano, ele já tinha falado de um estudo que foi publicado pela OIT faz pouco tempo. 30 países no mundo, 30 países, entraram em capitalização. Desses 30 países, 18 já voltaram. Voltaram para outro sistema solidário, porque não funciona. Então, os outros 12 certamente estão passando por dois problemas. Um deles, vontade política que não existe para poder reverter um sistema que não funciona, ou não podem suportar o custo de transição. Haveria uma entre um possibilidade sistema e outro. de um sistema misto? Um sistema onde o trabalhador contribua e o Estado, o empregador contribua, o Estado contribua, enfim. Esse é o ideal, ou seja, se a gente conseguisse aumentar a base de custeio do sistema, pode ser que ele funcionasse melhor. Agora, o que eu quero alertar a todos é o seguinte: o sistema de capitalização ele não é favorável para países que têm uma estrutura desigual. Por quê? Capitalização funciona em base a um sistema financeiro. Sim. Para poder ter um bom resultado financeiro, é preciso ter muita educação financeira. É preciso saber lidar com diversos tipos de fundos de investimento. É possível saber lidar com números. Se para mim vale mais a pena agora pagar uma comissão de administração mais elevada ou transferir para uma que me dá um 0,2% mais de rentabilidade no ano. E esse tipo de informação, as pessoas de mais baixa renda não têm condição de fazer. Então, o que termina acontecendo lá no Chile? Obviamente, se você tem maior educação econômica, que possibilita que tenha uma economia de escala também em investimento, porque o custo para essas pessoas é mais baixo, ou as pessoas que têm mais renda não estão preocupadas com rentabilidade imediata, porque elas não necessitam isso, certo? Elas estão fazendo investimentos a futuro e elas têm mais tolerância a ter uma variação de rentabilidade. É difícil botar esse discurso em quem não tem uma margem muito grande do salário que pode dispor para fazer investimento e ainda dizer para ele que ele está correndo risco, porque o dinheiro dele está sendo investido e se ele tiver um retorno negativo, ele vai suportar, porque o sistema não suporta por ele. Então aí fica complicado, você tem essas economias de escala em matéria de investimento, as pessoas não têm um nível de informação para poder lidar com esse tipo de situação e óbvio que eles não vão conseguir ter um resultado decente no final. Então o sistema não favorece. Existem muitos estudos no mundo que apontam que dependendo da estrutura social, a gente tem que escolher
o modelo. Então não é vontade política, não é uma preferência pessoal. A gente tem que conhecer a idiosincrasia local, a gente tem que conhecer qual é a realidade do nosso país. E aí verificar como a gente está estratificado, qual é a presença da classe média, qual é a presença da classe pobre, e estudar um sistema que seja adequado a isso. Então é muito fácil eu chegar hoje, sem o afã aqui de querer entrar em política, porque realmente eu não discuto isso academicamente, mas não pode ser simplesmente uma vontade do governo de implantar um sistema sim ou sim porque eles querem. E ainda querendo empurrar a goela abaixo das pessoas, porque é uma pressa de que isso seja... E é pior do que goela abaixo, Rodrigo, é atribuir à reforma todo o sucesso de um governo, todo o sucesso que possa acontecer na economia do país daqui para frente. Então, está tudo pautado na Previdência, com uma ameaça que fica ali nos bastidores. Se não for aprovado, o nosso sistema vai quebrar, nós teremos um problema seríssimo. Então, a gente não tem só uma questão da Previdência, deixou de ser só a questão previdenciária, passou a ser uma questão econômica, passou a ser uma questão de sobrevivência de todo mundo, inclusive de quem não está aposentado. Então, é mais grave do que isso ainda. Perfeito. Não é verdade? O Rodrigo colocou uma questão interessante com relação ao Chile e que tem um reflexo importante no Brasil. Eu acho que um projeto social, um projeto não se faz de um dia para o outro, e uma pergunta que vem à tona é: a quem interessa essa pressa de mudança, essa urgência? Por que interessa essa urgência de mudança? Realmente é algo que tem que ser pensado, maturado, porque é algo muito grande, que envolve muito valor social e também econômico. Outra questão importante nesse sentido é: se o projeto social proposto fosse firme realmente, com propostas objetivas e fundamentadas, o próprio governo não recuaria aceitando emendas, lutaria por aquilo. Quer dizer, na verdade, demonstra que o próprio governo hoje não tem confiança no seu projeto. Não, mas eu vejo um pouco diferente. Isso é complicado. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que quando a pauta é uma pauta de previdência, existe o que a gente chama de gordura no processo. Então, por exemplo, você entra com um projeto que ele é bem gorduroso. E para que ele é gorduroso? Exatamente para que você corte aquela gordura e chegue num senso comum. Então, a ideia de voltar atrás, assim que nós estamos brincando aqui, é, na verdade, uma tentativa que o governo faz de cortar as gorduras. Isso foi colocado pelo próprio Paulo Guedes domingo, na semana passada no Globo News, na entrevista que ele deu. Trouxemos um projeto bastante gordo. E nesse projeto gordo a gente entende os cortes necessários. Mas a grande questão que fica é o que aconteceu, já que o modelo é chileno, e todo mundo fala desse modelo chileno, e ele foi implantado em 1980, hoje nós estamos no ano de 2019, quer dizer, já teve gente que se aposentou no Chile com esse modelo. O que está acontecendo com essas pessoas hoje? Porque eu quero saber na prática, o que aconteceu com essas pessoas? Certo. Sérgio, na prática, eu já tenho... Olha, Dudu, nós vamos ter que dar um tempinho, nós precisamos fazer um intervalo. Vamos lá. Essa pergunta é boa e ela vai ser colocada daqui a pouco. Nós temos o Tati News e na volta a resposta. Lógico, Virgem Maria. Continue na sintonia. Agora em pauta, volta já na Tati FM e TV Tati. Estamos de volta com o Tati News e o presidente Jair Bolsonaro encaminhou para o Senado Federal para apreciação o nome do diplomata Antônio de Aguiar Patriota para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Árabe do Egito e cumulativamente do estado de Eritreia. A indicação consta no Diário Oficial da União desta terça-feira. Antônio Patriota já foi ministro das Relações Exteriores na gestão de Dilma Rousseff do PT de 2011 a agosto de 2013. Também já foi representante permanente do país nas Organizações das Nações Unidas e foi embaixador nos Estados Unidos. E com a promessa de que o governo vai fiscalizar o cumprimento da tabela de preços mínimos para o frete rodoviário, os caminhoneiros ontem tiveram uma reunião de 4 horas com ninguém mais, ninguém menos que Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, na sede da pasta em Brasília. Ao deixar o encontro, eles afirmaram que as bases foram acalmadas.
Eles que chegaram a divulgar já uma data para uma suposta paralisação nacional, que seria no dia 10 de maio. Depois dessa reunião, disseram que não haverá mais greve dos caminhoneiros no Brasil. Não houve um acordo, mas sim um compromisso de uma agenda positiva, disse o presidente da Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, a CNTA, o presidente Aldilmar Bueno. Ele também disse que levou muitas informações e algumas questões que não eram do conhecimento das autoridades e que, em troca, receberam o compromisso de que a tabela será de fato fiscalizada. Uma boa notícia que a gente compartilha com os caminhoneiros aqui da região de Ribeirão Preto também. E aqui em Ribeirão, 3 jovens, na faixa etária de 22 a 18 anos, foram assaltadas enquanto esperavam em um ponto de ônibus na Rua Paraná, na Vila Amélia, zona oeste da cidade. Isso aconteceu na noite de ontem, noite de segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrência, 2 criminosos se aproximaram de moto armados. Ao fim, os bandidos fugiram com 2 celulares, R$ 234 em dinheiro e mais capacete, chaves, documentos e cartões das vítimas. O caso é investigado e os suspeitos foram descritos como brancos, altos, magros e com tatuagens no pescoço. Eu volto em 1 hora, trazendo mais informações do Brasil e do mundo aqui no Tati News. No My Cake, mesmo as reuniões de trabalho ficam muito mais gostosas em uma área de eventos corporativos exclusiva. O ambiente ideal para a realização de reuniões, eventos e grandes negócios. Nosso espaço de eventos corporativos permite diferentes configurações. Tudo isso com um cardápio delicioso para coffee break e almoço executivo. Agende sua reserva no espaço de eventos corporativos do My Cake. Seus clientes e colaboradores vão querer repetir. My Cake, delicie-se! O Grupo Tati de Comunicação realiza o primeiro encontro do ano do ciclo de palestras sobre futuro, inovação e tecnologia, dia 25 de abril no Teatro do Espaço A Fábrica, no Instituto SEB. E o tema escolhido é o futuro da comunicação, com participação do renomado publicitário Luiz Lara e apresentação do empresário Chaim Zayer. O futuro da comunicação com Luiz Lara, quinta, 25 de abril, no Teatro do Espaço A Fábrica, no Instituto SEB. Informações 3968 7000. Apoio Cultural Fornitura Molina. Pensou relógios? Fornitura Molina. Bianco Molina 2076. Unimed. Saúde para todas as idades e para toda a vida. Você não precisa esperar a vida inteira para viver o seu lado Upper. Upper espaçoso. Upper moderno. Upper bonito. Upper divertido. Upper localizado. E o melhor, está pronto para morar. Visite o decorado. Rua Leonel Ferreira Viana 100, no Guaporé. Viva agora o seu lado Upper. Realização Perplan. De volta no Grupo Tati de Comunicação, agora em pauta, com Sérgio Degrande e Cris Carollo. Muito bem, 15 horas mais 7 minutos, de volta aqui no nosso Agora em Pauta de hoje. Aliás, muito bem acompanhado. Cris, nós temos uma convidada, Nós temos uma né? convidada, a doutora Márcia Mendes, que é juíza da 5ª Vara do Trabalho aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigada por estar aqui conosco. A doutora Márcia veio contribuir ainda mais com a nossa bancada já tão repleta de autoridades aqui. A gente está muito feliz de tê-los aqui no estúdio. E a gente deixou uma pergunta, doutora, antes de sair para o intervalo, para o doutor Rodrigo, que ele vai responder agora. Degrande, você vai dar uma eu perguntei o seguinte, eu vou rememorar. Pergunta? Nós já tivemos, o Chile já implantou desde 1980 o sistema. Nós já estamos em 2019, quer dizer, já tem gente aposentada no Chile. Como é que está a situação lá? Sérgio, é bem interessante que você toque nesse tema, porque quando a gente pensa em reformas de previdência, pode ser uma sorte de doença invisível, que a gente só vai saber quando ela derrubar a gente de uma só vez na hora de se aposentar. E essa aposta que eles fizeram lá no passado, imaginando que a rentabilidade dos fundos em capitalização individual ia ser outra, trouxe uma realidade muito dura para o país. Trouxe uns dados atualizados, eu fiz a conversão para reais, para que o pessoal pudesse entender muito bem. Lá no Chile hoje, vamos falar da média de aposentadorias por idade, certo? A média das aposentadorias por idade das mulheres é de R$640.
R$640. Tá, deixa eu só voltar um pouquinho à pergunta. Com quantos anos se aposenta uma mulher e Com um 60 homem? anos, Com 60 anos e o homem com 65. Não tem outro requisito. O Ok. requisito é só chegar na idade e se aposentar. Tá, não tem certo? tempo de contribuição. Não, porque na realidade o que você conseguiu juntar durante toda entendi, a sua vida perfeito, de trabalho claro. vai pagar o Entendi, resultado claro, final. Se claro. é pouco, não é um problema de ninguém, só do trabalhador. Só de quem não contribuiu antes. E agora aposentado, certo? Ok. Então, a média que a Superintendência de Pensões no Chile revelou em fevereiro de 2019 é que as mulheres estão recebendo ao redor de R$640 Uma de perguntinha para aposentadoria. poder ter um parâmetro. Qual é a média Com quanto vive um trabalhador no Chile? Olha, o salário mínimo no Chile hoje está 301 mil pesos. E é um pouco mais elevado. Eu podia, para arredondar um pouco a conta, dizer que está chegando nos R$1.500. Agora vamos ter em consideração que o custo de vida no Chile é quase superior 2 ou 3 vezes mais que o Brasil. Então, é uma medida de comparação que a gente tem que ver o seguinte. Matou todo mundo, pronto. Claro, pronto, é porque Eu sabe o tô que acontece, passada. Sérgio Cris? É que às vezes o pessoal chega e vê num país aí e diz, olha lá, eles têm um salário mínimo maior que o nosso. Que vergonha, a gente está aqui recebendo R$900 e tantos reais, no Chile é 1.500. Mas vamos ver o custo de vida. Quanto custa o quilo de arroz lá e aqui, né? Exatamente. Começar a fazer esse tipo de comparação. Então, quanto custa residência, aluguel, quanto custa transporte, quanto custa os outros serviços que o Estado não presta, quanto custa a saúde, quanto custa a previdência, porque tudo isso sai do bolso da própria pessoa, sai do bolso do trabalhador. Sim. Então, quando você não tem esses serviços básicos prestados por o Estado e tem um custo de vida superior, então o salário ele não aguenta. Não tem condições. Então imagina que a gente está recebendo uma média, as mulheres, inferior ao que é um salário mínimo, e os homens também, porque os homens a média está em R$889 a aposentadoria. Só para vocês fazerem uma comparação legal, sabe qual é a linha de pobreza no país? R$962. Então essa... Mas lá foi feito igual aqui, porque aqui tinha uma linha de pobreza e o governo falou assim, não, vamos mudar. E aí eles diminuíram a linha de pobreza e saíram com aquela história de que tiraram 32 milhões da pobreza. Foi só mudar a linha, o resto continua pobre igual. Foi a mesma coisa? Não foi a mesma coisa. Nossa linha de pobreza ela está estável, sendo atualizada segundo a cesta básica, certo? Agora, o problema é o seguinte... desses valores que eu falei para vocês antes, a gente pode chegar à conclusão de que a média geral das aposentadorias que estão pagando no país está colocando todo mundo abaixo da linha da pobreza, se a renda per capita deles vem só da aposentadoria. Claro, se eles têm uma renda complementada porque tem outra pessoa na casa que trabalha, vai subindo um pouco e pode ser que eles escapem da linha da pobreza. Mas se a pessoa só tem a aposentadoria, aí fica numa situação difícil. Tem uma fundação que fez um estudo faz um tempo atrás, tirando as aposentadorias mais elevadas. Porque, claro, tem um grupo, a concentração de riqueza no Chile é tão grande que 20% da população fica com 85% do que se produz no país. E, claro, essas pessoas que têm a possibilidade de subir a aposentadoria deles por um pilar que é voluntário, que complementa a previdência já privada, eles podem também elevar essa média. Então, os dados eles podem ser um pouco mascarados, porque já que tem um grupo que está elevando a média, então significa que a gente pode ter uma média geral superior ao que é na realidade. A Fundação Sol, lá no Chile, já fez um estudo retirando dessa conta as maiores aposentadorias do grupo, e considerando a grande massa de trabalhadores, a classe média baixa e os pobres, que são o volume realmente de aposentadorias que são pagas, 84% dos homens estaria já abaixo da linha da pobreza e 94% das mulheres também. Então esse é o cenário, ou seja, a aposta que foi feita em 1980, o resultado você me perguntou agora é que as coisas estão aparecendo. O número de suicídios subiu drasticamente entre os idosos desde 2010, acho que é isso? Mais ou menos. Agora, Cris, eu só tenho uma ressalva com essa questão. Não existe, eu sempre falo isso, um estudo
Que comprove que seja esse o motivo. Que existe uma vinculação direta com... É que eu acho que isso tem a ver com uma história de um senhor que precisou internar a mulher e aí ele, inconformado com isso, matou a mulher e se matou. Claro. E aí isso foi para a fatores. mídia e acabou que fizeram ali uma analogia do aumento do número de suicídios com essa situação pontual desse senhor que acabou assassinando a esposa e se matando, alegando, inclusive, que se sentia um peso, ele se sentia um peso para a sociedade. Então, isso colaborou para que essa atribuição do aumento da taxa de suicídio entre os maiores de 60 anos fosse atribuída a essa questão. Doutora Márcia, no Brasil, como é que você é muito jovem para eu te chamar de senhora, então eu vou chamar de você, de doutor e você. Como é que você enxerga tudo isso que está acontecendo, toda essa urgência dessa aprovação, essa questão, conforme o doutor Rodrigo colocou, que a gente imagina goela abaixo, né, essa coisa que está acontecendo desta maneira? Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que eu me sinto muito honrada em vir aqui várias vezes e virei tantas quantas for convidada. Depois, quero agradecer compor essa bancada, pessoas que eu respeito por diversos fatores. E a sua pergunta me obriga a fazer uma contextualização. Em 2017, em meados de 2017, nós estávamos à volta com a discussão da reforma trabalhista, que foram 117 artigos discutidos em poucos meses e que mudou acentuadamente os direitos dos trabalhadores, com falsos fundamentos que não foram comprovados cientificamente. Essa reforma foi aprovada de afogadilho, sem discussão. O projeto inicial eram 7 artigos, viraram 117. E eu tenho visto com preocupação a similitude dos dois procedimentos. A rapidez com que se quer discutir a reforma da Previdência. E não me parece verdadeiro o argumento de que essa é uma pauta histórica de muitos anos, de décadas. É verdade. Há anos, há décadas se coloca isso em pauta, mas nunca se fez uma discussão que justificasse uma modificação tão grande. Então, com preocupação, eu vejo muito parecidos os dois processos. E complicado ainda maior com essa notícia de que os dados que a população precisa para se posicionar sobre a reforma estarem em sigilo, estarem em segredo. Então, penso que a similitude dos dois procedimentos me faz ficar muito preocupada. Dois serviços sociais muito importantes, dos quais o Estado está se afastando e deixando os particulares, talvez, possivelmente, privilegiando interesses de quem quer privatizar a Seguridade Social. E o exemplo do Chile é preocupante. Eu vou falar uma coisa, doutora, que é muito importante. Quando eu entrei na minha vida de trabalho, isso já faz 40 anos, eu fui um dia a um banco e falei pro camarada assim: escuta, eu posso fazer uma previdência privada? E o gerente do banco naquela época disse: não entra nessa não, meu amigo, porque Montepio da família vai falir, não sei o que tem lá vai falir, e eles desaconselhavam a gente. Então eu passei 30 e tantos anos da minha vida pagando só o INSS e estamos conversados. Porque sempre veio aquela história: banco vai à falência, e foi mesmo. Vários bancos, Banco Nacional, Comind e por aí afora, todos faliram, né? O dinheiro que muita gente fez ali não vai receber. Quem garante que esse processo de capitalização vai funcionar? Eu acho que essa é a grande pergunta. E eu gostaria que nós fôssemos lá para o Chile. Como é que é a saúde no Chile? Quanto custa os planos de saúde? Quanto eles custam? Como é que é viver no Chile? A gente tem uma ideia do Chile, sinceramente, tomando vinho bom, comendo centoja, que é bom para chuchu, naquele cenário incrível, com uma seleção de futebol boa. Quer dizer, com um povo extremamente educado, que a gente sempre gosta muito, a gente tem uma afinidade incrível com o povo chileno, mas como é que é a real na vida no Chile? É isso que a gente gostaria de saber. Doutor Raul. Bueno, muchas gracias por estar invitado en este programa. Perdón por el idioma, no manejo muy bien. Mas não tem problema, el o idioma está perfeito, o povo entende mesmo. Bueno,
el sistema de salud uno lo puede clasificar en Sudamérica en 3 sistemas de salud. Un sistema de salud, el único de salud que tiene Brasil, es un sistema para todos, y el sistema chileno es un sistema dual. Hay un sistema privado de salud por ISAPRES y un sistema público de salud por FONASA, que es un prestador público. FONASA asegura a todas las personas pobres, con menos ingresos y con más riesgos sanitarios, el 75% de la población, un 8% del sueldo de la remuneración se saca de ahí, y la ISAPRES, el sistema privado, aseguran al 20% aproximadamente de la población con menos riesgos sanitarios, com mais ingressos e mais jovem. Gente, acho que a gente precisa, Rodrigo precisa explicar. Quer dizer que nesse caso no aí português, porque existem 2 sistemas, né? Existe, como ele disse, existe o sistema de saúde público e existe o sistema de saúde privado. Okay. O sistema de saúde público, 75% da população e 20% do sistema privado. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que na Constituição do Chile, que é 8 anos anterior à Constituição Brasileira de 1980, ela não garante um acesso universal à saúde, certo? Ela solamente Okay. Problema não. Escutando o meu colega e entrou o switch do espanhol. Ela somente vai garantir que as pessoas vão poder escolher entre o sistema privado e o sistema público. O que não significa que se ela faça a opção pelo público, isso vai funcionar de forma eficiente. De jeito nenhum. Até porque na viagem para o Brasil, estava conversando com o Raul e estava passando para ele as minhas impressões de que o sistema público empurra a classe média para fora. Porque existe níveis de cobertura no sistema público. Não são todas as pessoas que vão ter um sistema completamente público. Eu posso estar no sistema público e posso estar pagando uma participação cada vez que eu preciso de uma internação, cada vez que eu preciso de um atendimento de um médico especialista. Aqui no Brasil a gente tem alguns planos que funcionam dessa forma, né? Você paga isso com coparticipação. Certo. Então, a lógica, já que a gente está falando em Seguridade Social, que tem esses 3 pilares, né? Assistência, saúde e previdência. A saúde, ela acompanha a previdência social no sentido de que colocou nas mãos dos privados uma cobertura que deveria ser prestada para o Estado, pelo Estado. Certo? Então, em cima dessa lógica de seguro que as ISAPRES vão cobrir, elas só vão desejar aquele cliente que não tem antecedentes de doenças, que não represente um risco também com as suas cargas familiares, certo? Que possa pagar sem utilizar. A partir do momento em que a pessoa já começa a utilizar muito o sistema, eles vão aumentando o valor do seu plano ou adotando algumas políticas para que você possa imediatamente se retirar daí e voltar à FONASA. Então, são sistemas paralelos que termina sendo dar de mão beijada para seguradoras ganhar dinheiro em cima de uma proteção, de um direito fundamental que deveria estar sendo prestado pelo Estado e que, na verdade, não passa uma lógica de segurança como deveria passar. Mas pelos valores que foram colocados aqui, eu tinha um amigo que tinha uma pedra, eu chamo de pedra filosofal da vida dele. Ele dizia exatamente assim: se tudo der certo, a gente está perdido. Então eu acho que do jeito que vocês estão falando aqui, está todo mundo perdido, porque não vai ter dinheiro para pagar. Se o seguro de saúde é tão caro e não é todo mundo que tem acesso, então pera um pouquinho, esse modelo que nós estamos querendo adotar no Brasil também não vai dar certo. E nós temos um espectador que fala uma coisa muito interessante, mas muito interessante, o Nivaldo César Jordano. Ele diz assim: no sistema de capitalização previdenciária, você monta uma poupança ao longo de sua carreira profissional, e quando se aposenta tem que rezar para morrer antes que o dinheiro acabe. Porque se o dinheiro acabar e você morrer, como é que fica essa situação? Você tem que rezar para morrer antes que o dinheiro acabe e, assim, muito antes, porque a quantidade de dinheiro provavelmente que você vai ter disponível no mês não vai ser suficiente em muitos casos no Brasil. Claro, por favor. Essa é uma questão importante, que o Estado no Chile fez uma coisa, ele terceirizou, né, o que nós estamos contra aqui, algo que é da sua responsabilidade.
terceirizou a saúde, terceirizou a previdência e não deu resultado. O que querem hoje no Brasil? Terceirizar a questão da previdência, certo? E este é o exemplo já visto, não dá resultado. A responsabilidade social pelo ser humano é do Estado. Sim. O risco social é o princípio básico da Previdência. Portanto, a Previdência ela existe para socorrer riscos sociais. Se o governo hoje tem uma visão de que 30 anos vai fechar a Previdência da forma que está, tem que criar um projeto social para ir automaticamente, de forma homeopática, ano a ano, socorrendo e chegar de 30 anos ter uma Previdência forte. E não fazer uma mudança abrupta agora, certo? Sabendo que já foi testada em outros momentos e não deu resultado. Então, terceirizar uma responsabilidade social é algo que... É criminoso. É criminoso. É criminoso. Não dá certo. É criminoso, realmente. E, Cris, isso que você comentou é uma grande verdade, porque apesar de que o sistema de capitalização no Chile permite contratar uma renda vitalícia, mas só as pessoas que chegam a um determinado nível de poupança, também existem outras modalidades, como o retiro programado, que ele está baseado nessa ideia realmente. A gente vai dividir o que você tem aqui pela tabela de expectativa de vida e por ano a gente divide esse valor em 12 cotas para que você possa ter a sua aposentadoria. Qual é o problema? É que esse dinheiro continua sendo investido e pode ter perda de rentabilidade. Então, essa situação de insegurança vai aumentando ano a ano, porque o trabalhador, ele também, ou seja, o aposentado, ele não vai saber quanto ele vai ter a cada ano disponível para a sua aposentadoria. E o que acontece quando chega a conta em zero? Aí ele vai ter que apelar para os benefícios de assistência social. Bom... O que eu imagino aqui é que a gente tem um governo que está depositando toda a responsabilidade do sucesso de um país ou da economia de um país numa única reforma, que não está dizendo para a população a realidade dos fatos e está com uma campanha massiva em cima, é quase uma lavagem cerebral. Você vê pessoas repetidamente dizendo quando a Previdência tiver a reforma, a coisa vai melhorar. Todo mundo está atribuindo, assim, vai ser um milagre, né? A fada vai chegar com a varinha de condão e no momento que a reforma for aprovada, o país ficará pleno e absoluto de todas as coisas que precisam ser feitas. E o povo não está sabendo o risco que está correndo com isso. Não há nenhuma mobilização. Todas as vezes que você fala ou ousa dizer que é contra essa reforma, você é taxado de comunista, de esquerdopata, enfim, de todas aquelas coisas que eles veem naquele discurso de senso comum quando você não concorda com aquilo que está acontecendo. E as pessoas não estão sabendo. Doutora Márcia, isso é gravíssimo. Eu já estava preocupada, agora eu estou quase em pânico, eu queria dizer. Eu queria adendar um fato, não é da minha idade, não é da sua também, mas muita gente investiu tudo que tinha em outras empresas da área bancária. Nós temos exemplo de gente que morreu, que suicidou sem ter devolvido o dinheiro da Coroa Brastel. Sim. Nós vimos muitos bancos falindo. O Banco Nacional até agora não pagou ninguém. Então tem muita gente, eu cheguei a advogar para pessoas que colocaram toda uma vida na Coroa Brastel, é o exemplo que eu tenho, que acho mais relevante, e não receberam nada. É do Estado a obrigação de me amparar na velhice, porque eu dei a ele meu trabalho durante a minha juventude. Todos serão muito prejudicados, mas a primeira geração pós-reforma será a pior, a mais prejudicada, porque ela contribuiu. E nossa Previdência é um sistema em que eu trabalho para manter quem se aposentou e depois me aposento e sou mantido por quem trabalha. Isso. A primeira geração vai ser a mais fortemente atingida, mas todos serão, porque as empresas privadas, com boa fé ou não, elas estão sujeitas a falirem, a quebrarem, e a população vai estar inteira com uma grande parte da sua vida depositada nesses fundos. Penso que é o Estado se desfazendo de maneira inconstitucional da sua obrigação de amparar os idosos. Eu vou fazer uma pergunta ingênua agora, bem ingênua, mas talvez muita gente em casa esteja pensando a mesma coisa. A reforma vai passar.
Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, né? Inclusive, a previsão é que se vote hoje, não é isso que a gente leu na capa? CCJ, É, a CCJ. Que deveria ser a primeira a barrar, porque a doutora Márcia acabou de dizer uma palavra-chave, é inconstitucional. E é isso que eles estão votando nesse primeiro momento, não é isso? A constitucionalidade da reforma. Então, neste momento, isso já deveria ser parado e se reavaliar essa questão. Suponhamos que a reforma seja votada e não dê certo. Tem como voltar atrás? No Chile, há algum movimento de se voltar atrás? Foi feito alguma outra coisa para agregar... detesto essa história de agregar valor, mas enfim, para que melhore esse rendimento desse aposentado, alguma coisa foi feita? Olha, até o momento a gente pode dizer que o sistema previdenciário no Chile está recebendo as correções band-aid, né, que cobre a ferida, mas não faz nada mais que isso. Entendi. Vontade política não tem. Por quê? Porque os fortes grupos econômicos que têm um lucro tremendo com esse sistema privado de seguridade social, não tem o interesse de sair desse mercado. Se a gente fosse trazer aqui, eu não tenho a conversão para reais, vocês iam ficar espantados com a quantidade de dinheiro que eles lucram diariamente. O sistema é tão rentável que ele está funcionando melhor que uma repartição. As AFP gastam 25% do que arrecadam para pagar de benefício, os outros 75% estão aí. Ou seja, nós temos um governo que está nos vendendo aos bancos e seguradoras. Doutor, mas não precisa ir ao Chile. É só entrar em qualquer agência bancária no Brasil, hoje, que as propagandas em todas elas já falam sobre previdência privada, põe o seu dinheiro aqui. Quer dizer, os bancos estão morrendo de alegria. E, aliás, é bom lembrar que o déficit da Previdência foi porque os governos brasileiros, independentemente de ser de A, B ou C, desviaram o dinheiro para outras finalidades. Esse roubo ninguém repõe. E aí ninguém fala sobre isso. Esse é o grande drama do nosso país, infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente a gente tem uma outra má notícia. Eu tenho uma notícia horrível, acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Infelizmente acabou o nosso tempo, eu quero agradecer a vocês todos. E não dá nem pra gente falar, vocês não podem voltar. Ah, meu Deus, precisam voltar do Chile pra cá, né? E, gente, só lembrando que o Irismar Marcos de Oliveira ganhou o par de convites. Irismar, pode passar aqui e pegar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi uma honra tê-los aqui. Programa maravilhoso, viu? Muito obrigado. E amanhã a gente tem a nossa turma da política. A gente vai falar disso, um pouco disso também, né? E nós vamos repetir eles aqui. nos trouxeram informações que a gente ainda não tinha ouvido e a gente vai propor amanhã na discussão aqui da roda da política esse viés aí da questão econômica e humanitária da Previdência, que é importantíssima. Obrigado a todos, gente. Maravilha já está ali, já vai entrar Você com a de casa, interação. beijo. Um abraço. Tchau. Maratona da informação. Tati. Você não precisa esperar a vida inteira.